6 meses se passaram desde que Ron se tornou funcionário júnior em uma empresa conhecida e ele considerou esta uma grande oportunidade para si mesmo. É verdade que sua posição tinha uma desvantagem significativa, colegas que o pressionavam de todas as maneiras possíveis e culpavam um novato por seu trabalho. Apesar de tudo isso, Ron encontrou forças para sorrir para seus colegas mais velhos, mesmo que isso o incomodasse. Já uma vez por dia ele ia ao banheiro, mas ao mesmo tempo nunca descansava, acumulando cansaço e perdendo toda a motivação para o trabalho. Enquanto fazia o café, percebeu que estava simplesmente sendo usado e que trabalhar como estagiário não trazia o efeito desejado. Inesperadamente para o personagem principal, uma linda garota apareceu ao lado dele, que era visivelmente mais gentil com ele do que seus colegas. Linda cuidava de Ron desde seu estágio, já que eles frequentavam a mesma universidade e eram mais velhos que ele. Durante a conversa, o cara segurou desajeitadamente um copo de café, que derramou em sua mão, causando uma dor intensa, e escorregou de sua mão. Isso intrigou muito Linda, e ela imediatamente ofereceu sua ajuda. Ron estava perplexo e não queria incomodar seu colega mais velho, mas ela insistiu em ajudá-lo e ele não conseguiu se conter. A única coisa que envergonhou a personagem principal foi o formato aberto do vestido de Linda, e como ela estava muito perto, Ron não conseguia tirar os olhos de seu lindo corpo. Naquele momento, ouviu-se atrás dele a voz insatisfeita do patrão, que pedia ao personagem principal que entregasse presentes nos departamentos onde os funcionários trabalhavam. Ron teve que argumentar que esse não era o seu trabalho, ao que o chefe respondeu que se tratava de uma espécie de tour pelos departamentos para familiarização. Linda percebeu alguma tensão entre os dois homens e se ofereceu para ajudar Ron, ao que recebeu o bom conselho de seu chefe para não se preocupar com uma coisa tão pequena, e que o estagiário poderia cuidar disso sozinho. Percebendo que não poderia ajudar, Linda prometeu ao personagem principal um passeio juntos, o que por sua vez deixou o rapaz muito feliz. Quando ela saiu, o patrão, sem esconder a zombaria, jogou descaradamente a sacola de presentes na cara de Ron, o que, claro, ele não poderia esperar. Como resultado, o pacote caiu no chão e dele saíram pequenos presentes bem embalados. O patrão claramente não gostou disso e, sem esconder o desgosto, repreendeu o estagiário pelo erro e ordenou que não se apressasse e recolhesse tudo. Enquanto Ron lentamente colocava as caixas de volta na sacola, o chefe observava e alimentava a ideia de que o personagem principal rastejaria para sempre diante dele. Quando o treino terminou, o chefe saiu com uma cara muito satisfeita, pelo que Ron percebeu que não se tratava de uma simples atitude de um superior para um subordinado, mas certamente uma zombaria dele. De repente, o telefone tocou no bolso de Ron e ele, reagindo a isso, olhou o que poderia ser. No telefone havia um anúncio de um jogo para celular com um contexto muito interessante, do qual o personagem principal a princípio caiu em estupor, mas depois decidiu baixar o jogo e ver como era. E no momento em que o cara apertou o botão de download, um brilho dourado começou a emanar da tela do telefone e começou a envolvê-lo. Não esperando por isso, Ron foi imediatamente sugado para dentro do portal e cuspido, claramente não onde estava antes. Algum ruído até então desconhecido por seus ouvidos atraiu sua atenção, e ele se virou para se certificar de que não havia nada incompreensível atrás dele. E imagine sua surpresa quando, por trás da malha de metal, ele viu uma multidão de criaturas nojentas que lembravam um pouco as pessoas, apenas com rostos extraordinariamente assustadores. Como essas criaturas costumam ser vistas em filmes ou jogos, Ron imediatamente adivinhou que eram zumbis reais e estavam localizados a alguns metros dele, e a única barreira entre eles era essa malha frágil. Em algum momento, o personagem principal viu à sua frente um quadro com informações de que ele poderia se mover entre seu mundo e o mundo do apocalipse. Este quadro de informações o impediu de perceber que uma lacuna havia se aberto na única barreira entre ele e o zumbi. Percebendo instantaneamente que era hora de ir embora, Ron pegou a caixa com o presente e correu na direção oposta de tudo. Em desespero, ele correu sem olhar para trás com todas as suas forças e tentou pedir ajuda a alguém. Houve um grito atrás dele, chamando-o para se abaixar, e o cara se virou e viu uma garota com algumas granadas, que ela jogou na multidão de mortos. Um segundo depois, ela pousou entre o zumbi e o cara, e houve uma grande explosão, no fundo da qual o salvador de Ron estava localizado. Depois de agradecer, ela disse que era caçadora e que esse era apenas o seu trabalho, e a personagem principal ajudou na resolução de alguns problemas. Como Ron não tinha dinheiro, ele decidiu oferecer a ela um saboroso presente como pagamento por salvá-la. Para a surpresa da personagem principal, a menina não sabia o que era, mas aceitou esse estranho objeto comestível e até resolveu experimentá-lo.
Ela simplesmente perdeu os sentidos com o sabor desta iguaria e parecia que em sua vida nunca tinha comido nada mais saboroso do que isso. Depois de uma breve refeição, ela pagou ao rapaz por essa iguaria, dizendo que tal coisa não se come de graça, e esse pagamento acabou sendo ouro. Nesse sentido, ela começou a sair e disse que seu nome era Lina e que, com sorte, eles poderiam se ver novamente. Depois de uma curta viagem, Ron encontrou um assentamento, que era um assentamento comercial, e contra o pano de fundo de edifícios de vários andares parecia, para dizer o mínimo, contrastante. O personagem principal imediatamente começou a vender suas iguarias, pois percebeu que poderia ganhar dinheiro com isso. Acontece que eles só tinham ouvido falar dessa iguaria por meio de parentes mais velhos que viveram antes do apocalipse, e todos estavam interessados nela. Quando perguntado ao personagem principal quanto custa tal guloseima, ele, sem pensar duas vezes, respondeu que custaria 1 grama de ouro por grama de produto. Esse preço indignou muitos habitantes locais, e Ron viu que ninguém poderia comprar tal coisa com tanto dinheiro. Diante dessas objeções, o cara explicou com calma esse custo dizendo que ninguém sabe quanto tempo ele viverá, mas sempre vale a pena experimentar algo novo e saboroso. Um dos presentes captou esse significado e, confirmando as palavras do protagonista, comprou 50 gramas da iguaria para degustação. Atrás do estranho, foram imediatamente ouvidas exclamações insatisfeitas de que os mercenários eram muito ricos e podiam pagar mais do que outros. O mercenário, acostumado a comer qualquer coisa para sobreviver, já havia esquecido que era comida deliciosa e estava no 7º céu pela combinação de sabores em sua boca. Depois de experimentar, imediatamente pediu que lhe vendessem mais 2 metades da iguaria, mas com sabores diferentes, oferecendo por elas 100 gramas de ouro. Enquanto isso, os demais presentes perceberam que estavam perdendo algo inusitadamente saboroso e passaram a exigir que lhes vendessem pelo menos 10 gramas da iguaria. Todos gostaram do sabor deste algo inusitado e desfrutaram de partilhas deste delicioso momento com indisfarçável prazer. A noite caiu imperceptivelmente e Rony gostou muito de olhar a bolsa de ouro que conseguiu ganhar em apenas um dia. Essa perspectiva não apenas melhorou o ânimo, mas também aumentou a motivação para novas vendas, já que o personagem principal poderia receber seu salário mensal em apenas alguns meses dessas vendas. E no momento mais alegre de sua vida, ele sentiu algo frio e pontiagudo repousando ao seu lado, e um chamado para não se contorcer. Foi um típico roubo, do qual soube que uma certa pessoa influente estava muito interessada nele. Era praticamente suicida se contorcer em tal situação, mas eu também não queria doar meu ouro ganho honestamente, e Ron estava se esforçando para encontrar uma saída para essa situação deplorável. Como estava apenas pensando no roubo, não levou em conta que também poderia ser uma tentativa de assassinato, o que de fato acabou sendo o caso, e o assassino admitiu sem hesitar. E no momento em que a faca já estava balançada, o sistema informou que a capacidade de se mover entre os mundos havia sido revertida e poderia ser usada novamente. O protagonista aceitou imediatamente o pedido de devolução do sistema, fazendo com que a faca passasse por ele. O assassino, que não esperava tal reviravolta, ficou completamente perplexo e sem entender o que estava acontecendo, pois nunca tinha visto nada parecido e onde poderia ter visto. Ao mesmo tempo, Ron estava deitado no sofá de seu quarto, sinceramente feliz porque o tempo de espera foi revertido antes de ele ser morto. Ele também ficou feliz porque várias iguarias de seu mundo custaram muito dinheiro em outro, assim como o tempo de espera da habilidade, que durou apenas 12 horas. No trabalho, o chefe relembrou o delito do estagiário e afirmou que o personagem principal não o valorizava nem um pouco como chefe, o que sem dúvida era irritante. A estadia em outro mundo não passou despercebida, e agora Ron conseguiu recusar seu chefe, dizendo que não era mensageiro e conseguiu um emprego na empresa para desenvolver suas habilidades. E ele imediatamente teve que recusar o pedido do seu colega sênior de lhe preparar café, visto que isso foi dito com muita familiaridade. Por sua vez, o colega sênior não gostou dessa ação e picou dolorosamente o chefe com palavras que ele não poderia subordinar. O chefe reagiu com calma a essa provocação, explicando o comportamento do jovem como ignorante, e voltando-se para Rony, disse que nem tudo estava decidido ainda. Linda conheceu o personagem principal e ficou claramente surpresa com sua serenidade e determinação. Mas ele disse que esse era o mérito dela, porque ela ensinava isso o tempo todo, mas não disse que a confiança dele era por causa do dinheiro que ele agora tinha. Olhando para o relógio, ele percebeu que o tempo antes do resfriamento da habilidade estava quase chegando, e logo ele experimentaria novamente as delícias de outro mundo.
Como não deixou as coordenadas, a transferência ocorreu de forma aleatória, e Ron acabou em uma área plana e cheia de grama verde. Ele carregava atrás de si uma mochila pesada, na qual havia prudentemente colocado comida enlatada, mas não sabia para onde ir e onde estava agora. Quando de repente alguém colocou a mão em seu ombro, sem perceber ninguém antes, o personagem principal resolveu perguntar para onde ir e se virou. Quantas obscenidades explodiram dele quando viu que era uma multidão de zumbis, e sem perder um segundo, saiu correndo para outra longa corrida. Mas a mochila acabou sendo muito pesada e atrasou bastante Ron no caminho para um futuro brilhante, e ele precisava fazer algo urgentemente. Nada melhor veio à mente do que abrir comida enlatada e jogá-la aos pés dos zumbis como oferenda, caso eles parassem de persegui-lo. E esse truque funcionou. Os zumbis pararam um pouco e começaram a experimentar a comida enlatada, o que possibilitou fugir um pouco mais deles. Esta aventura custou ao personagem principal não uma pequena quantidade de comida enlatada, mas, para ser mais preciso, metade dos seus mantimentos, o que foi uma grave perda para o negócio. Os zumbis se aproximavam novamente, diminuindo inexoravelmente a distância, e com um grunhido descontente não gostaram da oferenda. Ron rapidamente percebeu que comida enlatada não os satisfaria, eles precisavam de carne humana viva, o que significava que não havia muita escolha, e ele decidiu lutar. Como era necessária uma decisão rápida, o personagem principal subiu na placa do sistema e começou a procurar trocar sua voluta por algo útil, e acabou sendo habilidades de combate que custavam 100 pontos. Um dos zumbis já havia se inclinado sobre ele, emitindo um terrível rosnado gutural, mas já era tarde demais. Ron, com uma reação extremamente rápida, chutou o zumbi no estômago com um roll-doze, não deixando nenhuma chance para o corpo permanecer de pé. Agora que ele tinha habilidades básicas de combate corpo a corpo, ele não tinha nem um pouco de medo dessas criaturas, mas queria descarregar sua raiva nelas por estragarem as mercadorias. Ele começou a cortar os zumbis com as próprias mãos, um após o outro, sem poupar esforços, enquanto controlava com confiança seu corpo e coordenação. Considerando quão fraco ele era antes de adquirir essa habilidade, Ron ficou agradavelmente surpreso, porque agora ele poderia derrubar 3 zumbis com as próprias mãos. De repente, atrás dele, ouviu o som de um motor e elogios ao espetáculo que havia proporcionado. Os donos do carro se apresentaram como caçadores e explicaram que queriam ajudar ao ver o personagem principal e um bando de zumbis, mas ficaram agradavelmente surpresos com o ocorrido. Esse diálogo calmo foi interrompido por um barulho lateral, e esse barulho acabou sendo uma multidão de zumbis que voava rapidamente em direção às pessoas. Os caçadores reagiram instantaneamente, pisando na embreagem, gritaram para Ron entrar no carro, o que sem dúvida ele ficou feliz, era melhor do que fugir com os próprios pés. Considerando a lentidão dos zumbis nos filmes de ficção científica, os reais poderiam dar-lhes uma vantagem inicial e competir com atletas de atletismo em velocidade de corrida. O personagem principal recebeu imediatamente uma arma de fogo, obviamente automática, lembrando que a munição é muito cara e é aconselhável não errar. O próprio parceiro atirou com bastante precisão e conseguiu acertar as cabeças dos cadáveres em movimento, sem muita dificuldade, que era o que esperava de Ron. E era óbvio que a pontaria durante o apocalipse era uma habilidade muito importante e integral. Por um momento, o personagem principal lembrou que vinha de uma época de paz e não sabia usar armas, nem sabia como. Felizmente, o sistema também tinha essa habilidade. Era chamado de domínio básico de armas, e nessa situação, era útil como nenhum outro. Tendo adquirido uma habilidade tão útil, atirar não parecia estranho ou novo, mas bastante familiar, e Ron imediatamente aproveitou-se disso. Porém, entre os zumbis havia algum exemplar em comum, era visivelmente diferente dos demais, e parecia que as balas não o aguentaram. Apesar de sua alta capacidade de sobrevivência, ele foi excepcionalmente rápido e se aproximou rapidamente do carro, afinal, zumbis de nível 2 são mais perigosos que os comuns. Enquanto os passageiros decidiam o que fazer com esses zumbis, ele nivelou o carro e agarrou o caçador pelo pescoço. Depois disso, ele pulou do carro com o caçador na mão e o jogou no chão a toda velocidade, acompanhado de gritos dolorosos. Após o pouso, o monstro começou a estrangular sua vítima, com total sede de sangue, que era claramente visível em seu rosto. Ron, que observava tudo de lado, não aguentou e correu em socorro do caçador, percebendo claramente que uma luta não poderia ser evitada. A toda velocidade, ele bateu com o joelho no zumbi, fazendo-o soltar as mãos e perder o equilíbrio. Devido à inércia, seu corpo foi puxado para o lado e ele caiu. Sem perder tempo,
O personagem principal enfiou o cano da metralhadora diretamente na boca e puxou o gatilho. Os caçadores mais uma vez elogiaram o menino por sua força e pelo fato de ter conseguido matar zumbis de nível 2 com tanta facilidade. Após o diálogo, o caçador recuperado começou a mergulhar na cabeça do mutante morto. O propósito deste ato ainda não estava claro. Ao final dessa ação, ele tirou um cristal azul e mostrou ao personagem principal, que tinha mais perguntas do que respostas, e foi informado sobre a importância desses cristais e o que eles poderiam ser. Apesar de estar longe de ser um cristal barato, o caçador o entregou a Ron como pagamento por sua vida salva. O cara não conseguia acreditar que lhe foi dado tão facilmente uma coisa tão valiosa e totalmente gratuita. O caçador explicou que o cristal pode ser valioso, mas uma vida salva é muito mais valiosa, e seu companheiro o apoiou. Eles mostraram cristais brancos e explicaram que podem não ser tão valiosos, mas poderiam cobrir suas despesas, o que significa que não há necessidade de se preocupar. Ron imediatamente tirou várias conclusões infalíveis para si mesmo. Ser caçador é uma atividade muito lucrativa, embora arriscada. O caçador mais velho colocou a mão no ombro do personagem principal e perguntou se ele queria se juntar a eles. O mais novo explicou isso dizendo que isso acontece com os recém-chegados que têm pelo menos algum talento, ao que o mais velho disse que independente da resposta, eles poderiam dar uma carona para Ron até a cidade mais próxima. E então o carro começou a se mover, eles tiveram que percorrer uma grande distância para chegar à área povoada mais próxima. Ao longo do caminho, o personagem principal olhou para o seu troféu azul e pensou no seu valor. Parecia-lhe que havia alguma energia neste cristal que poderia ter um efeito. Em resposta aos seus pensamentos, o sistema se ofereceu para trocar esse cristal por pontos, o que foi uma nova surpresa para Ron. Ele concordou com a troca sem hesitação, e naquele momento o cristal começou a se dividir em muitos pequenos fragmentos e a desaparecer nas profundezas da tela. Um sorriso sincero apareceu no rosto do protagonista ao ver o resultado da troca. O cristal chegava a custar 100 gramas de ouro, o que era um indicador muito bom. O sistema também ofereceu ao seu dono uma nova opção, que mencionava o uso frequente de itens, e a possibilidade de ampliar o estoque em 1 metro quadrado por 100 pontos. Essa foi sem dúvida uma boa oferta, e Ron aceitou. Enquanto isso, o grupo chegou a um campo de refugiados, por onde passava a estrada para o assentamento. O lugar era o mais desagradável possível, mas não por nojo ou algo parecido, mas pela insuportabilidade de olhar para pessoas famintas e necessitadas de absolutamente tudo o que poderiam precisar. O personagem principal viu a foto de uma menina parada na frente do carro implorando por comida. Ficou claro para ela que ela estava muito emaciada e claramente necessitada de comida, enquanto tudo isso era uma criança. Parece que ninguém poderia recusar o olhar dessas crianças inocentes, mas um tiro foi disparado e o sangue jorrou do corpinho. Ela nem entendeu o que aconteceu. O motorista daquele carro vermelho atirou nela. Com ódio ardente gritou para o corpo sem vida da menina: "Não se atreva a tocá-la, saia da frente" e bobagens semelhantes. Algo dentro de Ron clicou com tanta força que sua raiva não tinha para onde ir. Literalmente em um segundo ele odiou esse homem de todo o coração. Porém, seu camarada o impediu de fazer algo irreparável, explicando que eles vivem em um mundo assim, onde a vida não tem valor e o poder governa tudo. Essa garota não foi morta em vão, ela se tornou um lembrete ao personagem principal de que este mundo é radicalmente diferente do seu mundo natal e, se ele for fraco, será morto. Na entrada do assentamento havia um vigilante que fiscalizava os veículos e os passes para entrar no assentamento. Ele reconheceu a caçadora mais velha chamada Autumn, e um sorriso brilhou em seu rosto. Ele perguntou com interesse sobre o passeio de hoje. Como o guarda estava em dívida com Autumn, ele pediu que ele fizesse um passe para Ron, já que ele não tinha. O assentamento era surpreendentemente grande, tinha uma enorme cerca com torres de guarda em todo o perímetro, além de um grande número de edifícios diversos. Aqui os caminhos dos caçadores e do personagem principal divergiram, já que sua base ficava em um lugar diferente, e Ron agradeceu pela ajuda na passagem. Os caçadores seguiram em frente e o cara acenou para eles. Agora havia chegado a hora de vender o que ele tinha vindo até aqui, é claro, eram produtos enlatados, e ele esperava conseguir uma quantia decente por eles. De um lado, um cara estava vendendo um SUV novo, anunciando em voz alta um desconto de 70%, o que era realmente generoso para um carro assim. Por outro lado, o cara de aparência vaga ficou satisfeito com o álcool, que foi produzido antes do apocalipse por um dinheiro absurdo. E enquanto Ron pensava na serenidade daquele lugar, sua visão foi bloqueada por um homem desconfiado e muito brincalhão.
Este homem confundiu o personagem principal com um homem rico e decidiu vender-lhe uma de suas máquinas, dando a entender claramente que a compra valeria a pena. No entanto, o cara não percebeu imediatamente que se tratava de um comerciante e perguntou indignado se era normal roubar em plena luz do dia, e até mesmo com arma. Mas tendo percebido que não estava em perigo, ele ainda não entendia sinceramente o que a arma tinha a ver com ele. Acontece que o comerciante tinha um olhar treinado e imediatamente notou o sujeito ao sair do carro dos caçadores, o que levou o comerciante à ideia de que talvez o personagem principal precisasse de uma arma. Ron ficou surpreso ao ver que o traficante estava vendendo exatamente armas e nada mais, o que causou um não-entendido sobre o quão legal era, mas o vendedor o tranquilizou, convencendo de sua total legalidade. Apurada a legalidade, o vendedor partiu para a ofensiva e deu um desconto de 20% nesta máquina, apenas 5 cristais azuis, aos quais foi recusado. Em seguida, o vendedor perguntou se o personagem principal poderia ter ouro, já que não havia cristais azuis, ao que recebeu a mesma resposta. Não desistindo, o vendedor ofereceu uma pechincha absoluta por 200 batatas, e mesmo isso não teve sucesso. Depois de tantas ofertas mal-sucedidas, seu rosto mudou e, em vez de simpatia, surgiram hostilidade e desgosto para com o pobre comprador. Só que ele não levou em conta que Rony tinha um as na manga, que escondeu em seu inventário, só para esse caso. E naquele momento o personagem principal não podia mais ser parado, ele estava ansioso para ver o rosto desse comerciante quando abrisse a lata. O cheiro por si só começou a enlouquecer o comerciante. Como definitivamente cheirava muito gostoso, não houve problema em concordar com o personagem principal em trocar armas por apenas uma lata dessa comida estranha. Mas descobri que a arma estava sem munição, e isso pareceu estranho para Ron, mas o comerciante explicou que o comércio de munições é ilegal e elas só podem ser compradas em um armazém especial. Depois de caminhar um pouco, o cara ainda conseguiu encontrar esse armazém, e descobriu que ele era muito procurado por caçadores e mercenários, cujas vidas estavam intimamente ligadas às armas. Como sabia pouco sobre o calibre de sua arma, ele simplesmente perguntou sobre a disponibilidade de munição para seu rifle e, sim, havia munição disponível. Porém, isso surpreendeu o cara pelo menos pelo fato de o preço de 10 cartuchos ser igual a 1 grama de ouro, o que não era um prazer barato. A vendedora, uma menina alegre e bonita, explicou esse preço dizendo que muitas vezes uma bala pode salvar a vida do dono, mesmo que haja apenas uma bala. Vendo a surpresa no rosto do cara com o preço, ela ficou cética quanto à solvência dele, mas ele inesperadamente tirou uma barra inteira de ouro. Isso instantaneamente afastou todas as dúvidas sobre sua pobreza, e ela rapidamente preparou uma pilha de cartuchos para seu comprador. E também percebendo que o cara poderia ser muito rico, ela tirou seu cartão de visita direto do sutiã, o que intrigou Ron um pouco. Pegando o cartão de visita, percebeu que neste mundo, diferente do dele, você pode comprar quase tudo o que quiser, seja uma arma ou munição para isso, ou talvez algo pior. Depois de vender toda a comida enlatada e voltar para casa, o cara colocou na cama todas as armas e munições que havia adquirido e pensou no lucro não muito grande. De repente, houve uma batida em sua porta, o que intrigou o rapaz, já que ele não esperava convidados. E mesmo que o fizesse, definitivamente não levou em consideração a presença de armas na cama. Claramente não era a melhor ideia ter alguém como convidado, principalmente em seu mundo. Uma voz muito familiar veio de trás da porta, o que não causou nenhum alarme suspeito, mas ainda estava na hora errada, e era Linda. Como seu colega mais velho, embora adorado, ainda não tinha um monte de armas de fogo em cima da cama, ele começou a tentar freneticamente descobrir onde escondê-las. E não consegui pensar em nada melhor do que esconder tudo debaixo da minha cama, mesmo que fosse o mais estúpido possível, nada melhor me veio à mente. Linda estava realmente na porta, como sempre ela estava muito bonita, mas Ron claramente não entendia por que ela veio visitá-lo. Ela, como sempre, estava animada e perguntou por que ele ficou tanto tempo brincando atrás da porta, ao que foi dada uma explicação completamente lógica, relacionada à limpeza rápida. Como o convidado precisava oferecer alguma coisa, Ron entrou na geladeira e ficou brevemente impressionado com o pensamento de que Linda não era apenas boa para a garota, ela também era uma excelente cozinheira. Lançando um olhar sonhador em sua direção, ele pensou que seria bom se uma garota tão linda fosse sua esposa, já que ela também era muito sensível. Ele voltava para casa do trabalho exausto e cansado de um dia difícil de trabalho e podia dizer com orgulho: "Querido, estou em casa." Ela, por sua vez, o encontraria com um avental fofo, e se interessaria pelo que ele gostaria de fazer, comer, quem sabe tomar banho.
ou levá-la. Na verdade, Linda já estava sentada na cama e olhando ao redor do quarto tentando encontrar algo indecente, já que nunca tinha visto banheiro masculino antes. Ron respondeu com um pouco de vergonha que ele era um jovem decente e que não havia nada de obscenidade em seu quarto. Mas, ironicamente, Linda prestou atenção justamente no chão, ao lado da cama, onde estava para fora o cano de uma arma recentemente escondida. Isso foi muito inesperado para o personagem principal, ele imediatamente percebeu que ela definitivamente não deveria ver isso. Por isso ele correu em sua direção com um pensamento, ela não deveria ver o que estava guardado ali. Mas por um acidente absurdo, ele a empurrou para a cama e acabou por cima, claramente não esperando tal reviravolta. Ele deu um pulo e tentou justificar dizendo que Linda era muito bonita e ele não resistiu a tal tentação. Para a surpresa da personagem principal, Linda reagiu com bastante normalidade, se não levarmos em conta o constrangimento excessivo. Ao sair, ela disse que era normal que rapazes da idade dele quisessem uma garota bonita. Ron já pensava que Linda o odiaria e não se comunicaria mais com ele, mas ela, fechando a porta, disse que ficou satisfeita em ouvir isso dele. A sala ficou vazia. O personagem principal ficou vazio nela com uma cara muito feliz, sem acreditar que isso realmente aconteceu. Mas dando um tapa nas bochechas, ele rapidamente recuperou o juízo e começou a se preparar para a próxima mudança para outro mundo, já que esta era uma tarefa extremamente importante. Andando pela sua cidade natal, ele pensou que vender comida enlatada em grandes quantidades atrairia muita atenção desnecessária e precisava encontrar algo mais simples. E então um homem com uma placa sobre a venda de batata chamou sua atenção, e essa ideia pareceu ótima para o personagem principal. Ron perguntou sobre o custo da batata, ao que recebeu a resposta que este ano não foi muito bem sucedido para o vendedor e se o personagem principal comprar, ele terá um desconto de 20%. O cara disse que compraria batatas do homem, e o vendedor perguntou de quantas batatas o personagem principal precisava. Ao que o rapaz disse que precisava de todas as batatas que estivessem disponíveis, mas apenas com a condição de que fossem entregues diretamente na sua porta. Com tanta generosidade do comprador, o homem não aguentou e rasgou a camiseta, expondo o torso nu e musculoso, gritando que a entrega de batatas não seria problema para ele. Só naquele momento o cara percebeu que deveria ter descoberto primeiro quantas batatas o homem tinha, mas bons pensamentos tendem a atrasar. A entrega, como dito, não causou problemas, e havia uma enorme montanha de batatas caída na porta do rapaz, o que sem dúvida era demais até para suas ideias. Depois de algum tempo, ele voltou ao assentamento, que ainda era simples e não tinha quase nada da civilização anterior. Empacotando-se de batatas, o cara pensou em quão popular seria sua venda e se seria mesmo popular. O som do metal sendo forjado podia ser ouvido em algum lugar próximo, o que era incomum em um mundo com armas de fogo. Passando, o cara parou para olhar e viu uma forja de verdade e um ferreiro forjando algum tipo de peça. O cara ficou claramente perplexo com o que estava acontecendo e perguntou sobre a conveniência de usar facas enquanto portava a arma de fogo. O ferreiro reagiu com calma e disse que as armas de fogo precisam de cuidados constantes e reposição de munições. Além de tudo isso, são fonte de ruído e podem atrair mais zumbis. Isso parecia uma vantagem inegável, e o cara decidiu que tendo um sistema com muitas habilidades, ele poderia usar armas brancas, e valia a pena comprar uma para ele. Mas ainda não estava claro o custo das armas de gume e por que geralmente eram vendidas, ao que o ferreiro disse que não estava interessado em dinheiro, mas apenas em comida, e comida saborosa ainda por cima. Ron decidiu oferecer-lhe batatas como comida, embora ele próprio pensasse que o ferreiro não iria gostar da ideia. Porém, o ferreiro ficou muito surpreso com aquela comida, ficou especialmente surpreso com a pureza dessas batatas, e ficou claro que gostou delas, o que era compreensível, já que eram cultivadas em outro mundo. O ferreiro sorriu bem-humorado. Isso trouxe lembranças agradáveis do passado, e ele ofereceu sua melhor katana por essas batatas. Desembainhando a katana, ele disse que ela era baseada em cristais de cadáveres e era capaz de infligir danos adicionais aos zumbis, além de absorver seu sangue. Pegando a katana nas mãos, o herói percebeu que ela era muito afiada e poderia rapidamente ficar cega, mas o ferreiro garantiu que depois de absorver o sangue dos zumbis, ela foi restaurada. Após tal descoberta, o cara percebeu que apenas um saco de batatas para uma arma tão incomum e provavelmente poderosa era um bom negócio. Assim que obteve uma nova arma, ele abriu o sistema e começou a procurar a habilidade adequada no uso de armas brancas, e esta era apenas para uma katana, e custava os mesmos 100 pontos. Ron se divertiu muito testando sua nova arma,
Então foi para a floresta próxima para caçar zumbis. E os zumbis não tiveram que esperar muito. Andando um pouco mais fundo na floresta, o cara ouviu um barulho familiar atrás dele. Porém, agora ele não tinha medo deles, visto que havia se tornado muito mais forte desde sua primeira estadia neste mundo estranho. Portanto, ele estava pronto para este ataque. Com um leve movimento, graças às suas habilidades básicas com a katana, ele foi rapidamente capaz de lidar com os zumbis. Como o ferreiro prometeu, a katana realmente absorveu o sangue dos zumbis, o que parecia algo antinatural. Tendo examinado a katana após a batalha, o herói principal estava convencido de que a katana realmente havia se tornado um pouco mais afiada, e isso não podia deixar de se alegrar. Como não havia mais perigo, foi necessário retirar os cristais dos cadáveres dos zumbis para posterior venda. E quando os cristais foram retirados, Ron ouviu tiros não muito longe, o que o deixou desconfiado, pois não sabia o que fazer. Neste momento, as cabeças dos zumbis estavam voando longe de golpes claros na cabeça, e esse dano não permitiu que eles se movessem mais. Uma garota de jaqueta vermelha estava atirando e claramente não estava feliz porque esses cristais não eram suficientes para suas necessidades. Inesperadamente, ela não foi atacada por um zumbi comum, já que se diferenciava dos demais pela grande velocidade e pela língua comprida. Porém, os zumbis do segundo nível são mais fortes, e não têm medo de serem atingidos por uma pistola, que o caçador empunhava, e não houve danos perceptíveis. A caçadora não era estúpida e entendeu que a força de um tiro de pistola não era suficiente, mas não teve escolha e pegou o próximo pente. Nesse momento, o zumbi reagiu mais rápido e agarrou a mão da caçadora, na qual ela segurava um novo pente. Isso pegou a garota de surpresa e, devido ao aperto inesperadamente forte, sua mão se soltou e o clipe caiu no chão, o que não era um bom presságio. No momento em que a caçadora percebeu que havia sido agarrada pela mão, ela já estava completamente envolvida pela língua do mutante. Além disso, esse monstro não tinha pressa em matá-la, resolveu brincar um pouco com ela, e começou a passar lentamente a ponta da língua pelo pescoço dela, o que parecia muito nojento. Percebendo que não conseguiria se libertar e que algo irreparável aconteceria, a menina gritou a plenos pulmões por socorro. Naquele momento, Ron apareceu por trás dos troncos das árvores e avisou-a do perigo, pegando sua katana em punho. Com um simples movimento, ele conseguiu cortar a língua do monstro, libertando assim a garota de seu forte domínio. No momento seguinte, o personagem principal decidiu encerrar a batalha e correu para o ataque, assumindo uma posição de combate, mas não levou em conta o fato de que quanto mais incomum o zumbi, mais habilidades incomuns ele tinha, e uma delas foi regeneração e bastante rápida. Como o cara não esperava isso do ataque, ele rapidamente ficou na defensiva, cobrindo-se com uma katana, mas sua língua a envolveu como um chicote. Considerando a força desse zumbi difícil, ele não conseguiu segurar a katana nas mãos, e o inimigo a jogou de lado sem muita dificuldade. Curiosidade, esses zumbis também tinham alguma aparência de inteligência. Percebendo que a vítima estava indefesa, os zumbis começaram a rir alto, antecipando sua vitória. De repente, seu corpo começou a ser dilacerado por uma saraivada de granadas disparadas em sua direção, e antes de sua morte ele nem conseguia entender o que havia acontecido. Era o mesmo rifle que o personagem principal havia adquirido recentemente e ainda não tivera oportunidade de experimentá-lo. O poder deste rifle foi suficiente para matar zumbis de nível 2 com apenas alguns tiros, o que foi muito benéfico para o personagem principal. Tirando o cristal do zumbi, Ron se lembrou da garota que havia salvo e começou a procurá-la nas proximidades. Não demorou muito para procurá-la, mas seu estado não era muito bom. Considerando a força com que foi espremida por aquela língua nojenta, ela perdeu a consciência e ficou coberta de um muco vil. O personagem principal ficou impressionado com a ideia de que esse muco poderia ser cáustico e precisava ser removido com urgência do corpo do jovem caçador. Depois de vagar algum tempo pela mata, o rapaz encontrou o rio que procurava e realizou os procedimentos necessários. Depois de algum tempo, a menina começou a recuperar o juízo, o que sem dúvida foi uma vantagem, mas não estava claro como ela se comportaria. Depois de acordar, houve um enxame de pensamentos e perguntas conflitantes em sua cabeça. Ela lembrou que havia perdido a consciência e não entendia por que ainda estava viva. Num determinado momento, ela percebeu que estava dormindo completamente nua, e isso a deixou perplexa e sem entender o que estava acontecendo. Percebendo isso, o personagem principal ficou feliz ao ver a caçadora resgatada com boa saúde e decidiu se apresentar a ela. Porém, como era de se esperar, a menina não ficou nada feliz com isso, mas sim a fez corar.
visto que estava completamente nua ao lado de um desconhecido, por isso jogou uma pedra nele. Ron, percebendo como parecia da parte dela, sorriu sem jeito e pegou a pedra, explicando que ele a salvou e simplesmente a lavou do veneno daquele zumbi. Nesse momento a menina não estava muito preocupada com sua salvação, ficou mais estressada com a ideia de que esse cara tinha visto seu corpo nu. O personagem principal explicou que lavou apenas a parte superior. E mesmo essa informação não tirou o constrangimento do rosto do jovem caçador, pois ele ainda via e tocava. Ron ofereceu algumas batatas como desculpa, que ele cozinhou enquanto ela dormia, e isso claramente a irritou porque seu corpo era avaliado como apenas 2 batatas. Depois de se acalmar, a caçadora decidiu ainda experimentar este presente e ficou muito surpresa ao ver que as batatas podiam ser tão saborosas. Vendo que ela gostava do sabor da batata, a personagem principal ofereceu-lhe sal moído, o que surpreendeu o caçador ainda mais do que antes. Para o rapaz, a reação dela não foi totalmente clara e ele perguntou qual o motivo de tamanha surpresa, ao que a moça respondeu que o sal era muito popular no mercado. Explicou também que o sal era bastante escasso e só podia ser obtido no mercado, o que não o tornava menos valioso. Ron ficou muito interessado nisso, porque em áreas distantes da água do mar era muito problemático conseguir sal, o que significa que essa era outra ideia de negócio. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, a caçadora o tirou de seus pensamentos perguntando se ele poderia vender a ela o sal restante. Naquele momento, o personagem principal teve uma ideia interessante e se ofereceu para dar de graça o sal restante. A menina não acreditou em tamanha generosidade e perguntou hesitante se isso era uma piada, ao que o rapaz respondeu que era apenas um saco de sal. No final, tal sacola custaria dezenas de gramas de ouro em uma loja, e o personagem principal a distribuía de graça, e esse fato era alarmante. Enquanto ela pensava sobre isso, o cara perguntou se ela queria um suprimento infinito de sal e comida. Claro que ele queria algo em troca. A menina ficou feliz com a oferta, mas em algum momento ficou triste e disse que não tinha dinheiro nem cristais para trocar. Então Ron segurou-a pelo ombro com confiança e disse-lhe que havia outras maneiras de retribuir sem usar nenhum objeto de valor. A esta proposta recebeu uma recusa relâmpago, acompanhada de aumento de ruído e um empurrão no peito, que fez com que o personagem principal fosse jogado para trás. A menina cruzou os braços sobre o peito em cruz, como se cobrisse o corpo, e gritou bem alto que não poderia vender o corpo, pois ainda não havia sido tocada por ninguém. Isso fez o cara rir muito e, depois de recuperar o fôlego, disse que só precisava da força dela como funcionária e, portanto, pagaria por isso. Mais uma vez, o incompreendido balançou suavemente nos braços da jovem caçadora, que não gostou da ambiguidade da primeira frase. No final, ela se acalmou e, depois de pensar alguns segundos, disse que concordava com tais condições, mas da sua parte só trabalho e nenhum outro serviço. E foi em vão que ela falou tão abruptamente sobre outros serviços, porque a personagem principal já havia começado a tentar imaginar como seria visto de fora. Uma imagem dessa garota apenas com uma fantasia de coelho e orelhas surgiu em sua cabeça, e ela pediu que ele fizesse todo tipo de coisas indecentes com ela. Como a fantasia era muito doce, ele não percebeu como a garota malvada se aproximou dele por trás. Com um movimento brusco, ela o agarrou pelo pescoço com um estrangulamento, perguntando com evidente raiva o que o personagem principal estava pensando. Quando a caçadora se acalmou e vestiu as roupas, a personagem principal percebeu que havia apenas zumbis de nível 1 e 2 perto do assentamento. Acontece que o caçador tem muita experiência no assunto e disse que existem 9 tipos diferentes de zumbis no total e nas proximidades do assentamento você pode encontrar no máximo nível 3. Mas o personagem principal se opôs a essa informação e disse que até aquele momento só lhe haviam falado sobre 8 tipos de zumbis, sem mencionar o 9º tipo. Descobriu-se que o 9º nível possui uma propriedade em comum: cada indivíduo pode ter um nível diferente de força, começando no primeiro e terminando em um nível acima do 8º. Entretanto, o personagem principal e o seu companheiro aproximaram-se de um campo de refugiados, que repeliu os seus visitantes com um cheiro muito desagradável. A caçadora explicou isso dizendo que há dificuldades com água no acampamento e por isso as pessoas raramente se lavam, estendendo esses períodos para 2 semanas, ao que a personagem principal notou que ela mesma já se lavava há muito tempo. Isso sem dúvida magoou a menina, e ela começou a dar desculpas de que costumava se lavar no rio. Depois dessa cena engraçada de justificativa, Ronnie disse que era só uma brincadeira e a caçadora não sentia cheiro de nada, momento em que uma garota os cumprimentou. Em termos de forma,
Ela não era de forma alguma inferior à companheira do rapaz, e com ela o personagem principal soube que o nome de sua companheira era Erika, e se apresentou como Chloe, e essa garota também pediu para avaliar sua nova invenção. Erika não ficou muito feliz com esse novo desperdício de energia, mas a menina lhe mostrou um grande painel de controle e disse que agora seu computador poderia funcionar 24 horas por dia. Ficou claro no rosto de Erika que ela não estava muito feliz com a invenção da amiga, visto que não havia mais internet no mundo. Essas palavras deixaram Chloe muito chateada, pois ela pensou que estava inventando algo útil para usar. No entanto, ela rapidamente aceitou o ponto de vista da amiga e concordou que o seu programa não se comparava ao valor da comida. O cara estava interessado em informações sobre algum programa e se ofereceu para comprá-lo por batatas, se, claro, Chloe concordasse. Essa proposta não foi impensada, pois Ron percebeu que apesar do apocalipse, a tecnologia deste mundo era mais avançada e era possível ganhar dinheiro com isso. Chloe pegou um pendrive e disse que esse programa se chama Evolução e literalmente dá a você a oportunidade de evoluir por conta própria. As explicações alimentaram muito o interesse do protagonista por este programa, e ele queria saber com certeza se era verdade. A menina ficou feliz com a oferta, mas disse que esse programa ainda não estava finalizado e que demoraria, o que ela não tinha, então teria que se tornar uma caçadora de zumbis. Mas a personagem principal foi determinada e ofereceu comida e segurança para que encontrasse uma assistente e finalizasse o programa. Claro, essa opção combinava com Chloe, e ela concordou plenamente, dizendo que se o personagem principal fornecesse comida, ela forneceria a ele todos os resultados da pesquisa. Ron concordou sem hesitar, já que este programa era muito importante para ele, e ele queria experimentá-lo o mais rápido possível. Por sua vez, Chloe ficou muito feliz com este acordo. Um diálogo tão doce ofendeu Erika, e ela ficou ofendida ao dizer que, se recebesse comida, ela também poderia encontrar pessoas para se juntar ao esquadrão de caçadores de zumbis. O personagem principal ouviu essas reclamações e disse que também precisaria de um esquadrão de caçadores e que forneceria alimentos e equipamentos para Erika. O comportamento de Erika mudou muito, e ela ficou claramente feliz com essas palavras, mesmo que não tivesse certeza de sua honestidade, ao que o personagem principal disse que não era uma piada. Assim que ela descobriu que isso não era uma piada e que Ron realmente havia oferecido tal acordo, ela correu até ele com uma alegria óbvia nos olhos. Depois de abraçá-lo, Erika pressionou-se com força contra seu ombro e foi uma gratidão sincera. Um momento depois, ela fugiu, dizendo que logo encontraria gente para o destacamento e não ficaria esperando muito, e o rapaz ficou em estado de estupor após o abraço. Depois de meia hora, Erika trouxe um número considerável de pessoas para o destacamento, pareciam bastante fortes. O personagem principal, é claro, esperava que ela trouxesse alguns curiosos com ela, mas não importa quantos, ele não poderia ter previsto isso, só faltava descobrir se eram pessoas comuns ou caçadores. Erika disse com total confiança que estes são caçadores muito bons e que suas habilidades estão no nível adequado, só que primeiro querem conseguir comida. Ron pegou um saco de batatas e ofereceu aos caçadores, dizendo que ele nunca mente e que se eles o ouvirem podem ganhar dinheiro. Os caçadores perto da árvore estavam céticos e pensaram que o personagem principal era fraco demais para ser um líder, quando de repente uma bala voou entre eles e bateu em uma árvore, sinalizando-lhes que estavam em perigo. Foi o personagem principal quem ouviu a conversa e chamou a atenção deles para o fato de que, se tentarem se rebelar contra ele, nada de bom acabará para eles. Depois de um discurso tão confiante, os caçadores ficaram definitivamente felizes em trabalhar para esse cara, mas ficaram ainda mais felizes com a ideia de comida, que era farta. Ron olhou para todos os presentes e percebeu que eles quase não tinham equipamento para realizar ataques, e se ofereceu para comprá-lo. Enquanto isso, a floresta tinha sua atmosfera especial e zumbis vagavam por aí, sem medo de absolutamente nada. Mas em vão, pois foram destruídos num piscar de olhos, por tiros precisos de caçadores. O grupo de Ron avançou sem qualquer obstáculo e ele próprio não precisou fazer nada. Tendo retirado os cristais dos cadáveres, o personagem principal disse que os caçadores deveriam atirar na cabeça, pois estavam desperdiçando munição. Naquele momento saiu do mato um cara de aparência bastante desagradável. Era enorme e sua barriga não era inferior ao seu tamanho. Gritou para os caçadores saberem a qual gangue eles pertenciam, já que haviam entrado em terras alheias. Aparentemente ele reconheceu Erika e ficou furioso, já que no passado ela conseguiu roubar algo deles, e aparentemente ficou impune. Mas ela não se intimidou nem um pouco com o rosto zangado dele e o tom com que ele falou, enquanto ela estava entre dois caçadores com armas em vantagem.
De algum lugar atrás, ouviram-se as vozes de várias outras pessoas que vieram em auxílio do gordo, e tinham certeza de que o bando de refugiados não era perigoso para eles. O personagem principal não gostou disso, nem gostou do fato de uma arma estar apontada em sua direção, mas isso não interferiu em sua autoconfiança. E no momento de seu discurso, o personagem principal sacou sua katana e fez um balanço vertical. Sua expressão facial mudou de amigável para muito hostil. Isso não assustou nem um pouco o cara da pistola, pois ele confiava nas próprias habilidades e na pistola, o que lhe dava vantagem sobre a katana. Mas não levou em conta que a distância poderia ser rapidamente encurtada, o que o personagem principal aproveitou e cortou a mão que segurava a pistola. Um momento depois, um grito de partir o coração foi ouvido sobre a floresta, pois o bandido percebeu que faltava sua mão e a dor atingiu o local decepado. Considerando que isso bastaria, o personagem principal ameaçou os bandidos e pediu-lhes que avisassem ao chefe que o campo de refugiados não estava mais em seu poder. O bandido sem braço claramente não era suficiente, e ele começou a afirmar que seu chefe estava lidando sozinho com os zumbis mutantes e que o personagem principal também morreria em vão. Mas avaliando rapidamente a situação, ordenou o retorno à base, pois não conseguiriam vencer a batalha. E quando estavam prestes a sair, o personagem principal os chamou. Eles definitivamente não esperavam por isso, mas entenderam que isso não acabaria bem para eles. Como a vantagem do protagonista era inegável, ele ficou irritado porque eles queriam simplesmente ir embora depois de todos aqueles insultos e ordenou que desistissem de todas as coisas que tinham. O cara sem mão começou a ficar indignado porque era melhor ser morto do que ser humilhado, expressando sua óbvia insatisfação com o que estava acontecendo e dizendo que o personagem principal era muito cruel. E, apesar disso, eles não tiveram muita escolha, então tiveram que aceitar o que estava acontecendo e organizar obedientemente todas as suas coisas. Mas o personagem principal não ficou satisfeito com esses parcos pertences, já que os bandidos já oprimiam os refugiados há muito tempo, e esse pagamento era muito pequeno, então eles tiveram que sair rapidamente. Embora fosse noite profunda lá fora, havia uma luz acesa na base da gangue de lobos famintos, mas a noite não estava muito escura, pois a lua estava cheia. O bandido sem braço estava ajoelhado diante de seu chefe, que era um homem enorme que lembrava vagamente um índio. O bandido passou por momentos difíceis porque trouxe mais notícias para seu mestre. Em resposta ao relatório, o patrão chamou os refugiados apenas de cães que dependem do seu dono, e em parte isto poderia ser considerado verdade. O gigante se aproximou de seu subordinado e colocou a mão em seu ombro, dizendo que não podiam ignorar isso. No entanto, o chefe claramente não ficou feliz com o fato de seus subordinados terem perdido sem lutar, deu todos os seus suprimentos aos refugiados e acreditou que esse lixo não tinha o direito de existir em sua gangue. O bandido começou a entender o que seu chefe estava falando e o que ele quis dizer quando disse o que quis dizer quando disse sobre a existência. Isso o assustou profundamente e ele começou a implorar por misericórdia. Mas isso não o salvou. Apenas a sombra de um lobo na parede arrancou impiedosamente a cabeça do bandido de um braço só, por seu primeiro e último erro. No dia seguinte, o grupo do personagem principal encontrou novamente o gordo e desta vez não iam deixá-lo ir, querendo se vingar de todas as suas zombarias. Mas esse cara forte com espada não tinha muito medo dos refugiados, já que fazia parte da gangue mais forte, e só eles podiam decidir quem ficava mais forte e quem não. Ron não se importava nem um pouco com o nome dessa gangue perigosa, lobos ou cães famintos, não fazia absolutamente nenhuma diferença, e se eles cooperassem seria bom, mas se não, então isso não terminaria bem. O gordo percebeu a pistola levantada à sua frente como uma séria ameaça e, decidindo que o personagem principal não tinha coragem, mostrou onde atirar, e soou o tiro, do qual o gordo ficou claramente assustado e estremeceu, perdendo o equilíbrio, mas rapidamente percebeu que o alvo não era ele e decidiu olhar para trás. Atrás dele estava o cadáver de um zumbi com o crânio quebrado, e o gordo se assustou ao pensar que no lugar desse zumbi quase sem cabeça poderia ser ele mesmo. Como se lesse seus pensamentos, o protagonista confirmou que, se não cooperassem, o gordo seria o próximo. Percebendo que não adiantava esperar mais, o bandido deu um pulo e fugiu com todas as forças, conseguindo ameaçar, saindo vergonhosamente da clareira. Como Ron não era local, ele não tinha ideia de qual era o perigo de uma gangue de lobos, o que não poderia ser dito sobre Eric. Ela entendeu que os bandidos eram perigosos e explicou que por falta de recursos as gangues dividiram o território e não desistiriam tão facilmente. Enquanto isso, o gordo correu para o seu acampamento, estava realmente assustado com o personagem principal e queria encontrar alguém no acampamento para ajudar.
Mas antes que esse pensamento insidioso tivesse tempo de ganhar esperança, ele teve que frear bruscamente. Como ele esteve fora do acampamento por pouco tempo, ele não conseguiu descobrir rapidamente o que havia acontecido aqui enquanto estava fora. Todos os seus parceiros jaziam mortos e não foram mortos por uma arma ou qualquer outra coisa, mas provavelmente por alguém muito forte e capaz, já que ele foi capaz de matar um grupo inteiro de caçadores. E esse alguém já estava atrás do gordo, que não era uma criança pequena, mas sentia claramente que a criatura atrás dele era mais alta e maior que ele. Virando-se, ele viu um enorme zumbi com dentes igualmente enormes, cuja aparência indicava que este era o terceiro nível. Do lado por onde o gordo fugiu, ouviu-se um grito ensurdecedor, que ecoou alto pela clareira onde estava o grupo do personagem principal. Ninguém, exceto Ron, entendeu de quem era o grito, mas ele adivinhou que era o homem gordo e ordenou que ficasse de guarda. Um minuto depois, o mesmo bandido saltou ao encontro deles, mas estava sem espada e ficou tão assustado que correu muito rápido. E o esquadrão viu uma imagem não muito agradável, pois viram o que perseguia o gordo. Uma mão enorme se aproximava rapidamente do bandido. Nem um segundo se passou antes que a cabeça do bandido, que cabia inteiramente em uma mão enorme, sentisse tensão. Um zumbi muito grande pegou o gordo com as duas mãos como se fosse um sanduíche e começou a levá-lo lentamente à boca aberta. E quando ele mordeu metade do corpo do bandido, o grupo do personagem principal percebeu que esse zumbi era mais perigoso que o segundo nível. O pânico tomou conta dos caçadores, que nunca tinham visto mutantes tão grandes. Eles claramente não queriam morrer e pediram para fugir em vez de lutar contra esse monstro. Mas Ron já havia decidido claramente que eles teriam que lutar, pois se corressem, esse zumbi iria matá-los um por um, e para evitar isso deu a ordem para todos se alinharem para atacar. E assim que o pânico em suas fileiras diminuiu, tendo avaliado novamente a situação, ele deu a ordem de atirar, disparando o primeiro tiro contra essa criatura. Todo o pelotão abriu fogo obedientemente, sem poupar munições nem armas, pois a perspectiva de morrer aqui não agradava a ninguém. Enquanto todo o grupo atirava no inimigo, o personagem principal deu ordens onde qual grupo deveria atirar para imobilizar o zumbi. E essa tática deu frutos, pois o monstro parou e tentou de todas as maneiras se proteger dessa saraivada de balas com as mãos. Todos os caçadores começaram a sentir que a arma que seu chefe comprou para eles era muito poderosa e capaz de parar zumbis de nível 3. Mas em algum momento o zumbi parou de se defender, se abriu e começou a gritar furiosamente, emitindo um brilho vermelho. Erika foi a primeira a parar de atirar, pois era mais experiente que os outros caçadores. Percebeu que não era só assim e agora o zumbi do terceiro nível havia sofrido uma mutação, e isso não era um bom presságio. O azul da manhã começou a invadir a tenda onde o personagem principal dormia após uma noite de bebedeira. Isso fez Ron sentar-se abruptamente e perceber que eles haviam bebido muito ontem e estavam com uma dor de cabeça muito forte. E tudo ficaria bem, mas quando ele olhou para baixo, viu a mão gentil de alguém que estava em sua virilha. Voltando o olhar, viu Erika, que dormia pacificamente ao lado dele, e por algum motivo estava nua, o que era bastante desconcertante. Ironicamente, ela acordou no mesmo momento e, esfregando os olhos sonolentos, não percebeu imediatamente Ron sentado ao lado dela. Enquanto ela se recuperava de uma noite tempestuosa, o personagem principal decidiu levantar a voz, o que Erika claramente não esperava. Ela ficou assustada pelo menos pelo fato de não estar dormindo sozinha e, virando-se, viu o personagem principal. Todo o sonho desapareceu, e ela começou a incomodar Ron impiedosamente, tentando descobrir o que ele havia feito com ela na noite anterior, mas ele, assim como ela, não se lembrava de nada. No meio dos palavrões, Chloe entrou na tenda para informar que o programa que a personagem principal lhe pediu já estava pronto. Por uma estranha coincidência, naquele momento tudo parecia como estava e Chloe se perguntou se ela havia entrado na hora certa. Dois jovens deram um pulo e, como crianças apanhadas pela mãe, começaram a dar desculpas de que nada havia acontecido entre eles. Chloe sabia disso com certeza, já que ela mesma arrastou seus corpos bêbados para esta enfermaria, já que não havia outros lugares. A única coisa que não ficou clara para os dois foi que eles dormiam sem roupa, ao que Chloe disse que os dois vomitaram e ela teve que despilos. Mesmo que tenha sido feito com boas intenções, Erika não gostou do fato de dormir apenas de calcinha. O programador entregou o pendrive ao personagem principal. Neste pendrive havia um programa que poderia atacar o computador de outra pessoa, e até um idiota poderia usá-lo.
Ron não gostou de ser considerado uma pessoa estúpida, mas considerando os últimos dias, foi bem merecido, assim como a sessão de bebida da noite passada. Mas ele estava claramente confiante em suas habilidades, pois tinha experiência no manejo de programas, e nenhuma dificuldade deveria surgir. Na empresa onde trabalhava o personagem principal, tudo corria normalmente, pequenos departamentos com funcionários que faziam seu trabalho. Ron também era um desses funcionários, mas, como sempre, seu chefe veio até ele e largou o emprego nele. Quando ele saiu, esse desgraçado ficou exultante, pois havia dado uma tarefa impossível para o estagiário, e com certeza cometeria um erro em algum lugar, e muito provavelmente não teria sucesso. De repente, algo muito pesado e macio pousou na cabeça do personagem principal, para o qual só havia uma explicação: era o peito de alguém. Foi Linda que, ao ouvir de seu chefe uma tarefa impossível, decidiu oferecer-lhe ajuda para resolver a situação atual. Porém, Ron estava determinado a fazer tudo sozinho, e Linda não precisava saber o que ele faria. Ela não se opôs e pediu para ligar para ele se precisasse de alguma coisa. Agora que estava sozinho, ele pegou o pendrive que Chloe havia lhe dado e decidiu ver como funcionava. Assim que ele o inseriu no computador, o programa na unidade Flash foi iniciado e foi surpreendentemente simples, mas eficaz. O personagem principal parecia se encontrar em um espaço com muitas linhas que processavam muito rapidamente todas as informações do escritório. Uma das habilidades deste programa era a capacidade de observar alguém através do computador de outra pessoa, e o personagem principal imediatamente aproveitou isso. Olhando para o colega pelo monitor, ele percebeu que estava novamente assistindo a algum tipo de vulgaridade, em vez de fazer seu trabalho. Ele também descobriu que seu chefe estava se comunicando com um funcionário de uma empresa concorrente e isso o alertou, além de lhe dar a oportunidade de se vingar de meses de humilhação. Assim que o plano ficou pronto, Ron, com especial astúcia, invadiu o computador de seu chefe e encontrou sujeira irrefutável sobre ele. Poucas horas depois, o chefe anunciou que o estagiário estava fazendo horas extras durante o dia, o que significava várias tarefas urgentes. Os estagiários claramente não gostaram desse desenrolar dos acontecimentos, uma vez que não eram remunerados pelas horas extras, mas sim em tempo integral. O protagonista estava cansado de suportar isso e pediu ao patrão que não despejasse o seu trabalho nos outros, mas que o fizesse ele mesmo, ao que recebeu a resposta esperada, sobre a falta de provas. Mas o estagiário estava pronto para tal reviravolta e jogou um monte de folhas de papel com provas incriminatórias no topo, dando a outros a oportunidade de olhar também. E os formandos, tendo visto as informações no papel, não ficaram muito satisfeitos por terem que fazer modelos de jogos de uma empresa concorrente. Em resposta a essas objeções, o patrão começou a gritar que eles eram apenas estagiários inúteis para a empresa, mas pelo menos estavam fazendo alguma coisa. Mas, para sua surpresa, ouviu a voz do diretor da empresa, que queria uma explicação para o que estava acontecendo, e estava claramente insatisfeito com o comportamento de seu vice. Por sua vez, o deputado tentou justificar-se e insistiu que não tinha feito nada disso, e que tudo não passava de uma calúnia vazia. Porém, ficava claro na cara do diretor que ele não iria ouvir essas palavras patéticas, pois a culpa de seu vice era óbvia. O chefe da empresa entendeu que o conflito com os funcionários juniores era inevitável e tentou amenizá-lo, prometendo que no futuro não haveria tal atitude em relação a eles. Mas Ron estava determinado e disse que já havia escrito uma carta de demissão e não pretendia mais permanecer nesta empresa. Inesperadamente para todos, os demais estagiários também manifestaram o desejo de desistir, pois também estavam cansados de tal atitude desconsiderada. Num instante, o departamento, que contava com cerca de 6 jovens funcionários, ficou vazio, e tudo isso devido à atitude negligente do patrão. Naturalmente, o chefe não poderia ficar feliz com isso, visto que haviam recebido um grande pedido no dia anterior, e agora demoraria muito mais para concluí-lo. Levando tudo isso em consideração, pediu ao seu vice que escrevesse uma carta de demissão. Nesse momento, o personagem principal definitivamente se sentiu incomodado, pois por causa dele muitas pessoas deixaram a empresa voluntariamente, e ele se sentiu culpado por isso. Mas seus colegas não concordaram com ele, pois o desejo deles era voluntário e já suportavam tudo isso há muito tempo. No entanto, estavam deprimidos porque agora tinham de procurar novos empregos e alguns tinham famílias para alimentar. O personagem principal tinha um plano para isso e convidou seus colegas para trabalharem para ele no futuro, pois planeja abrir seu próprio negócio e precisará de ajuda. Os jovens ficaram muito felizes com a notícia, pois não havia necessidade de procurar trabalho e o novo patrão era conhecido como pessoa. No dia seguinte,
Ron foi para outro mundo novamente porque tinha muitos planos. Ele achava que revender mercadorias de um mundo para outro era uma ocupação longa e não tão lucrativa quanto ele queria, e agora que tinha algum capital, precisava criar sua própria empresa. Ele foi arrancado de seus pensamentos pelo grito inesperado dos caçadores, que gritavam com ele sobre algum problema. Eles rapidamente se aproximaram do acampamento em motocicletas e gritaram que Erika estava com algum tipo de problema e precisava urgentemente de ajuda. Como o personagem principal não entendia o que estava sendo dito, pediu ao caçador que se acalmasse e lhe contasse tudo de novo, só que com mais clareza. O caçador disse que durante a compra foram atacados por pessoas de uma gangue de lobos, e Erika os atraiu para a selva para salvar os demais. Ron, sem perder tempo, subiu em sua motocicleta e disse que iria salvá-la pessoalmente, e deixaria os caçadores reunirem pessoas para ajudar. Ele saiu, tirando tudo o que podia de seu veículo, pois não esperava que um bando de lobos atacasse o acampamento em sua ausência. Nesse momento, o carro tentava fugir da perseguição em alta velocidade, pois a perspectiva de parar não era nada boa. O carro estava sendo perseguido por vários motociclistas que falavam sério e tinham certeza de que não seria possível se esconder deles em seu próprio território. Erika estava dirigindo o carro e tentou desesperadamente escapar da perseguição, mas entendeu que era improvável que fosse possível fazer isso em um carro tão volumoso. E seus pensamentos eram bastante materiais, já que havia várias motocicletas na estrada à frente, o que impossibilitava prosseguir. Quando ela parou, o líder desse grupo perguntou onde ela estava com tanta pressa e disse que não conseguiria ir mais longe. O cara armado ordenou que os outros tirassem a garota do carro e a trouxessem até ele. Mas naquele momento algo trovejou alto atrás deles, o que os assustou e os forçou a se abaixarem. Os bandidos claramente não entenderam o que era e, o mais importante, porque o motor de uma das motocicletas explodiu. De repente, um ursinho de pelúcia com pavio apareceu na cabeça de um deles, mas o bandido não viu e pensou que era um simples brinquedo, sem saber de onde vinha. O caçador mais experiente percebeu rapidamente que este não era um brinquedo macio comum, e o pavio aceso nele claramente não era bonito. E quando ele estava prestes a dizer isso, o brinquedo explodiu, bem na cara de outro bandido, o que definitivamente desafiava qualquer explicação. Uma garota atraente apareceu por trás das árvores, apresentando-se como Nika, e ela claramente não gostou do fato de um bando de homens estar ofendendo uma garota fraca. Como ela estava claramente descontente com isso, ela jogou uma bola incomum nos bandidos, após retirar o alfinete. Assim que a granada atingiu o alvo, ocorreu outra explosão, claramente mais poderosa que as anteriores, e por causa da qual partes de corpos e veículos se espalharam pela área. Nika ficou muito satisfeita com essas reviravoltas, já que nada restava de seu inimigo exceto uma sucata. Ela estava ainda mais convencida de que a vitória exigia um grande uivo. Erika saltou do carro, reconhecendo imediatamente a amiga, e ficou muito feliz em vê-la, pois ela apareceu bem na hora. Era perceptível que eles se conheciam há muito tempo, e Nika também ficou feliz em ver a amiga, mesmo que o encontro tenha sido uma mera coincidência. Erika ficou feliz em vê-los não só porque não via Nika há muito tempo, mas também por causa de sua salvação, já que ela não teria conseguido escapar sozinha dos bandidos. Nika não se sentia nem um pouco salvadora, já que Erika a salvou muitas vezes antes de acordar, e esse resgate foi um gesto comum de amizade de sua parte. Enquanto eles se comunicavam com alegria, uma grande figura ficou à sombra das árvores, que ficou surpresa ao encontrar o desperto. Essa figura acabou sendo o chefe de uma gangue de lobos, e ele queria testar a força dessa garota e ao mesmo tempo lidar com Erika. De repente, uma mão queimada agarrou-o pela perna. O dono deste membro mutilado era um dos bandidos, que não parecia menos mal. Ele pediu para ser salvo, o que claramente irritou seu chefe. Arrancando a perna do aperto enfraquecido, o líder da gangue começou a bater impiedosamente na cabeça de seu subordinado, o que claramente não lhe daria nenhuma chance de salvação. Terminado esse episódio, o líder da gangue convidou Nika para se juntar à sua gangue, pois a considerava promissora, e prometeu que ela se tornaria forte e famosa. A menina concordou com esta proposta inesperada sem hesitar, confirmando que o chefe da gangue de lobos é muito forte. E não acreditando nisso, ela jogou várias bombas em sua direção ao mesmo tempo para verificar se esses rumores eram verdadeiros. Quando as bombas atingiram o alvo, ouviu-se uma explosão muito poderosa, que não deixou chance de sobrevivência para ninguém, e a menina estava confiante em sua vitória. Mas algo estava claramente errado, porque algum tipo de movimento era claramente visível no epicentro da explosão e estava se aproximando.
De repente, o líder saiu da fumaça e ficou claramente feliz com o início da luta, e o que não poderia deixar de surpreender, sem um único arranhão. Os longos gritos das meninas ecoaram por toda a área. Ron ouviu esse grito e imediatamente percebeu que era a voz de Erika, mas ficou alarmado com o cheiro de queimado nos arredores. Ele entendeu que era impossível hesitar e começou a aumentar a velocidade, tentando chegar a tempo de ajudar seu subordinado. Depois de um curto período de tempo, ele finalmente chegou ao local e, como a velocidade era claramente alta, ele teve que frear bruscamente até parar completamente. Diante de seus olhos havia uma imagem desagradável em que um homem que ele não conhecia estava diante de duas meninas que já estavam inconscientes. Colocando o pé na cabeça da manca Erika, o líder da gangue de lobos esperou o aparecimento do personagem principal e não o notou imediatamente. Vendo o tamanho desrespeito de sua parte, Ron ficou muito irritado, já que Erika não era mais o último lugar em sua vida. O chefe percebeu essa raiva e ficou feliz por ter conseguido levar o cara a tal estado, mas tinha certeza de que estava fraco e não faria nada. Sem esperar mais provocações, o personagem principal, num acesso de raiva, rapidamente encurtou a distância e balançou a mão para atacar. O líder dos bandidos não esperava tal mudança, já que Ron não parecia excepcionalmente forte visto de fora, mas sua velocidade dizia o contrário. As consequências do golpe no rosto foram ruins para o líder, pois a onda de choque o jogou contra uma árvore, que ele quebrou. A personagem principal achou que isso bastaria e correu até Erika, tentando fazer a menina recobrar o juízo e entender qual era o seu estado. Erika estava relativamente bem e até conseguiu recuperar o juízo, dizendo que só errou 2 golpes, o que foi o suficiente para ela. Nesse momento, o bandido estava voltando e ficou muito feliz por conhecer um adversário digno, já que há muito tempo não conhecia tal pessoa. Agora o gigante estava falando sério e não iria subestimar seu inimigo, mas ao mesmo tempo não seria muito forte. Como o líder confiava apenas nas suas próprias forças e sempre decidia tudo pela força, desta vez decidiu fazer o mesmo. Foi uma descoberta para Ron que um homem de constituição tão grande fosse igualmente rápido e não tivesse oportunidade de se esquivar, apenas de bloquear. O chefe, por sua vez, estava claramente confiante em sua força, e pensou que um simples bloqueio não salvaria um corpo tão frágil de danos. Mas o personagem principal estava intacto, recebeu apenas pequenos danos e entendeu que não seria capaz de lutar contra tal inimigo em igualdade de condições e teria que contar com a ajuda do sistema. Para enfrentar tal inimigo, ele terá que melhorar suas habilidades de combate, o que por sua vez melhorará sua força e agilidade. Não havia mais nada na tela além dessas habilidades, o que incomodava o personagem principal, pois isso era tudo que ele tinha para construir um negócio. Depois de gastar muitos pontos para aprimorar suas habilidades, Ron sentiu uma onda incomum de força que nunca havia sentido antes. Enquanto fazia isso, o líder não perdeu tempo e já se preparava para desferir outro golpe esmagador, e tinha certeza de que esse golpe seria o último. Reunindo todas as suas forças, ele atingiu diretamente o alvo, mas seu punho não conseguiu atingir o objetivo pretendido. Percebendo que seu golpe mais poderoso foi interrompido com apenas uma mão, ele ficou confuso e não entendeu como isso era possível. O protagonista ficou satisfeito com suas habilidades aprimoradas, pois agora ele era capaz de lutar com todo o seu potencial. Enquanto segurava a mão do inimigo, ele o pegou com a outra mão e o jogou com força sobre si mesmo. Era definitivamente uma técnica de artes marciais. Mesmo sendo um arremesso, como a força física de Ron aumentou, foi muito forte. O líder claramente não esperava enfrentar tamanha força, e já havia começado a entender que impura força física era inferior ao personagem principal. Ron ficou desapontado porque o bandido estava tão fraco e quis encerrar a luta acertando o rosto do inimigo. O bandido, percebendo que não tinha chance de vencer, usou seu único trunfo e começou a se transformar em lobo. A transformação aconteceu quase instantaneamente, e o personagem principal não teve tempo de reagir e foi jogado para trás. Caindo de costas e levantando a cabeça, ele não entendeu o que acabará de acontecer e que tipo de criatura estava no lugar do bandido. Em vez do líder dos bandidos, um enorme lobo apareceu diante de seus olhos, dizendo que o personagem principal nunca poderia se comparar com a força dos despertos. Absolutamente sem entender o que estava acontecendo, o personagem principal tentou freneticamente entender o que significava despertar. O lobo trouxe alguma clareza a esta questão, dizendo que apenas algumas pessoas alcançam uma força superior à humana, mas para isso é necessário absorver cristais de cadáveres. Gritando que o personagem principal era fraco em comparação com ele, o lobo desferiu um golpe bastante rápido com a pata.
Essa velocidade foi suficiente para Ron reagir tarde, e ele acabou com vários ferimentos superficiais no corpo. Agora o lobo estava completamente confiante em sua vantagem e iria devolver tudo ao personagem principal com um golpe duplo. O personagem principal se virou e percebeu que não conseguiria lutar com força total e machucaria as meninas, então precisava levar a luta na outra direção. Para atingir esse objetivo, ele começou a provocar o lobo, chamando-o de cachorro, e isso surtiu o efeito desejado. Em poucos saltos, o personagem principal desapareceu nas copas das árvores e o lobo estava determinado a alcançá-lo. Era isso que Ron queria, para que o lobo perseguisse e o perdesse de vista, o que proporcionou uma oportunidade para um ataque. Embora o lobo tivesse perdido sua vítima, ele não perdeu a esperança de encontrá-la, pois tinha os sentidos aguçados para isso. Neste momento, o personagem principal, percebendo que não estava visível, decidiu tentar um ataque oculto e, sacando uma katana, saltou sobre o lobo. Mas a reação do lobo foi mais rápida do que todas as suas expectativas, e ele imediatamente se voltou para a ameaça, mesmo que não tenha ouvido o ataque. Agarrando o personagem principal pelo pescoço, ele explicou que seu olfato é 10 vezes melhor que o de um humano, o que lhe dá a capacidade de cheirar a vítima, e agora ele vai encerrar essa luta. Mas o personagem principal tinha certeza do contrário, pois já havia encontrado uma maneira de derrotar esse lobo. No momento seguinte, o personagem principal prendeu a respiração e respirou o máximo de ar possível. Era um mistério para o lobo o que esse cara iria fazer. Ele não podia esperar um ataque, já que o personagem principal estava imobilizado, mas isso não o impediu, e ele simplesmente exalou todo o ar na cara do lobo, ou melhor, não expirou completamente, mas sim arrotou. Isso desativou instantaneamente o nariz do lobo, pois era muito sensível e o cheiro era muito pungente. O personagem principal sabia de antemão que todos os cães odeiam o cheiro de cebola, do qual ele se aproveitou. Com o nariz parado e os olhos lacrimejando, o que reduzia a visibilidade a quase zero, o boi só conseguia balançar as patas à sua frente, impotente. Para o personagem principal, esta foi uma excelente oportunidade para encerrar a luta e desferir o golpe final. Um golpe da katana e o fluxo de uma fera tão poderosa e formidável foi cortado do ombro ao quadril, como se fosse papel, mas não vivo. Após a vitória, o personagem principal percebeu algum brilho estranho no topo do monstro, e como não sabia o que era, resolveu verificar. No baú do monstro havia um cristal semelhante aos que Ron tirou dos zumbis mortos, com a única diferença de que este era multicolorido. Isso definitivamente surpreendeu o personagem principal, já que ele nunca tinha visto tal cristal neste mundo, e foi interessante descobrir o que ele poderia fazer. Quando o cara tirou o cristal do cadáver e o absorveu, o sistema notificou que era um cristal que aumentava o nível, o que o levou a adquirir novas habilidades. E uma dessas habilidades era aquela que permitia ressuscitar, curar ou controlar zumbis, e o personagem principal estava feliz por ter uma habilidade tão útil. Após receber o boost, o sistema voltou a emitir um alerta, que desta vez falava sobre uma tarefa em que o jogador deve construir um abrigo dentro de um determinado prazo, ou morrerá. A punição pelo não cumprimento de uma tarefa na forma de morte parecia muito cruel para o personagem principal, e isso o assustou muito. Como a perspectiva de morrer não agradava ao personagem principal, ele decidiu que precisava começar a completar a tarefa e traçar algum tipo de plano. Meio-dia depois, ele voltou ao acampamento para conversar com Erika e Nika sobre planos futuros, já que elas poderiam ajudá-lo nisso. Nika se apresentou a Ron e disse que era caçadora desde que Erika a salvou, 3 anos atrás. Do ponto de vista externo, ela parecia muito jovem para o personagem principal, então ele ficou muito surpreso por ela ter se tornado caçadora tão cedo. Eric explicou que Nika é uma caçadora incomum e não deve ser subestimada, já que foi uma caçadora desperta, mas a personagem principal ainda não descobriu o que isso significa. Nika explicou que após a infecção algumas pessoas não se tornam zumbis, mas ganham superpoderes devido a um cristal que é ativado em suas cabeças, por isso são chamadas de despertas. Ela também explicou que sua habilidade é produzir explosivos a partir de qualquer objeto que tocar. Enquanto falava, ela segurava uma xícara nas mãos, que de repente começou a brilhar e Nika jogou-a na direção da saída da tenda. Assim que a xícara saiu da tenda e caiu no chão, ocorreu uma explosão, que foi extremamente surpreendente e não pôde ser explicada. O personagem principal achou essa habilidade muito legal e concluiu que os despertos são invencíveis. Mas como Eric explicou, não foi assim, pois os despertos, como os zumbis, foram divididos em 9 níveis, e Nika pertence ao terceiro, e aquele lobo era do 4º nível.
Nika ficou muito surpreso com a força do personagem principal, já que ele conseguiu derrotar sozinho o quarto nível de esperto, e se ofereceu para se juntar ao seu grupo. Essa proposta agradou a Ron, pois ele confiava em suas habilidades, mesmo que não fossem suficientes, mas eles sempre teriam comida suficiente. Depois de algum tempo, os moradores do acampamento foram até o personagem principal e agradeceram pela ajuda, mas ele achou que queriam se vingar dos lobos. Mas um dos homens disse que eram apenas agricultores, e o líder dos lobos queria tomar o território deles, inclusive eles, mas o cara o salvou. Para o personagem principal isso foi uma boa notícia, e ele sugeriu que voltassem ao trabalho e não perdessem tempo. Porém, o povo disse que sua fazenda ainda estava sob o controle da gangue, pois após a morte de um líder, um novo é simplesmente escolhido, e ofereceram a Ron para se tornar seu líder, e só aceitariam comida como pagamento. O personagem principal não pôde perder tal oferta porque se lembrou da tarefa para a qual precisava criar um abrigo, e esta foi uma boa oportunidade. Enquanto ele estava pensando, as garotas decidiram firmemente que iriam quebrar todo o covil dos lobos em pedacinhos, já que todos estavam cansados deles. Enquanto isso, o poder era dividido na fazenda e os lutadores lutavam entre si pelo direito de ser o líder da gangue. De repente, eles ouviram uma voz desconhecida, que os fez se afastar da batalha e olhar para a pessoa que falava. E não era outro senão o protagonista, que estava entusiasmado com a perspectiva de ganhar liderança através da força bruta. Como veio aqui apenas para brigar, ele decidiu não atrasar, mas agir, e abruptamente correu para o topo. Um momento depois, ele já estava sentado acima dos dois lutadores mais fortes e pressionou suas cabeças no chão, entendendo claramente que eles claramente não eram páreo para ele. As meninas decidiram acompanhar seu líder e também vieram aqui para se vingar, então Nika começou a atirar granadas na multidão. Explosões começaram a trovejar por toda a área, o que levou ao pânico os que estavam ao seu redor, pois reconheceram imediatamente a garota. Toda a multidão começou a se dispersar. Ao mesmo tempo, do outro lado, vieram agricultores que há muito queriam se vingar dessa gangue e correram para atacar. Meia hora depois, a área estava repleta de membros de gangues derrotados e ninguém conseguiu sair. Terminado o massacre, o protagonista disse aos agricultores que a fazenda passaria a pertencer a eles, pois era deles por direito. Mas essa perspectiva não agradou muito aos agricultores, pois poderia haver outras gangues por perto, o que significava que poderiam ser atacados novamente, por isso ofereceram ao personagem principal que se tornasse o dono dessas terras. Ron gostou disso, até o envergonhou um pouco, e prometeu que agora os moradores poderiam viver em paz e teriam comida e armas para proteção. Assim que o líder aceitou a sua autoridade, os agricultores começaram a gritar de alegria, pois estavam mais satisfeitos com este líder do que com o anterior. Mas tomar uma decisão tão responsável não passou despercebido para Ron. O sistema respondeu imediatamente e fez ajustes no programa. Agora a fazenda era dele, e o sistema indicava isso na tela, mostrando suas características, e também dizia que qualquer um dos pontos poderia ser atualizado com a ajuda de pontos. Após uma breve análise, o personagem principal chegou à conclusão de que ainda teria cristais suficientes de cadáveres e ouro, já que até para proteger a fazenda teria que investir esses recursos no sistema. Enquanto Ron percebeu que ele ainda era pobre, Chloe veio e disse que eles haviam encontrado o cofre da gangue de lobos, e percebendo que poderia haver algo interessante nele, o personagem principal quis dar uma olhada. Não foi uma tarefa difícil para Chloe abrir esse cofre, já que ela possuía as habilidades necessárias e simplesmente encontrou a combinação. Considerando o tamanho do cofre, o personagem principal presumiu que havia muitas coisas interessantes nele, talvez até objetos de valor. Quando as portas do cofre se abriram, havia uma enorme pilha de cristais de cadáveres, e eles eram diferentes, e não apenas do primeiro nível. Os jovens ficaram muito surpresos ao ver essa montanha de cristais, mas Chloe só pensava em comprar batatas. Ela também concluiu que mesmo uma quantidade tão grande de cristais não dá trabalho, o que significa que se alguém quiser pegar esses cristais não será fácil para o personagem principal. Mas Ron já tinha uma ideia de como resolver esse problema, pois há muito tempo pensava em fazer algo parecido, mas não tinha a habilidade adequada. Ele saiu para a rua em direção aos corpos dos membros mortos da gangue de lobos, que já haviam sido cuidadosamente dispostos à sua frente. O personagem principal decidiu testar sua nova habilidade e a utilizou nesses 3 cadáveres, e o sistema emitiu uma notificação sobre esse procedimento. Depois de estudar a notificação do sistema, o personagem principal estendeu a mão para usar a habilidade,
e algum tipo de energia azul saiu dela. Rapidamente envolveu os corpos dos mortos. Era como uma espécie de líquido que envolveu os cadáveres em toda a sua área. No primeiro segundo nada aconteceu, mas depois disso o corpo começou a mover seus membros aos poucos, e então eles começaram a subir completamente. Como ninguém sabia das novas habilidades do personagem principal, Nika ficou assustada com a inesperada ressurreição de cadáveres. Mas Erika, nem um pouco confusa, imediatamente pegou uma pistola e se preparou para atirar nos mortos-vivos. O personagem principal percebeu isso e, agarrando a pistola de Erika com a mão, explicou a ela que não eram zumbis, mas apenas seus bonecos ressuscitados, mas Erika não entendeu muito bem como era isso. Para o personagem principal, esta foi uma oportunidade de testar suas habilidades, e ele disse a ela que depois de derrotar o lobo, ele recebeu uma habilidade muito interessante. Claro, como esses cadáveres eram apenas marionetes, ele poderia controlá-los livremente e eles poderiam se tornar trabalho gratuito, como derrubar árvores. Os zumbis na verdade cortaram a árvore, e fizeram isso normalmente por um tempo, mas em algum momento, um zumbi cortou a cabeça do segundo, enquanto ele estava parado na frente do caminho de impacto. Para Erika, parecia que esses cadáveres não seriam muito úteis, considerando quão estúpidos eram, e Ron também entendeu que administrar um já era difícil, mas vários eram ainda mais. Naquele momento, ouviu-se a voz satisfeita de Chloe, que disse já ter feito um aparelho semelhante que deveria ajudá-los. O personagem principal se interessou por isso e encontrou em sua mão algo parecido com óculos de realidade aumentada, ou assim parecia. Ao perceber que precisavam ser colocados em sua cabeça e feito isso, o personagem principal ficou com a dúvida de como usar esse aparelho. Chloe tirou do bolso que pareciam ser cartões SIM e explicou que eram chips, um dos quais podia receber ondas cerebrais e o outro enviar. Como um dos chips era importante para a atividade cerebral, ele teve de ser inserido no capacete, e o outro naturalmente teve que ser inserido no cérebro do sujeito controlado, neste caso um zumbi. O mais interessante é que era controlado remotamente e parecia que o próprio dono estava dentro de um zumbi. Decidindo testar seu novo corpo, Ron decidiu tocar a coxa de Erika para obter mais informações sobre esse processo de transferência de consciência. Feito isso, o personagem principal ficou surpreso com o quão bacana era essa invenção, já que ele via e sentia tudo com clareza. A única coisa que ele não levou em consideração foi a reação de Erika diante de um assédio tão repentino, pelo qual recebeu um chute bem na cara. Mas mesmo esse descuido deixou claro que a consciência não está apenas dentro do corpo do zumbi, mas também sente dor e outras sensações táteis, e isso foi legal. Depois de entender como tudo funcionava, o cara teve uma ideia brilhante, para cuja implementação precisou da ajuda das meninas. Eles, naturalmente, não entenderam o que o chefe queria deles e ficaram intrigados com o aparecimento inesperado de algum tipo de plano. Depois de um tempo, as cabeças dos zumbis se separaram com os tiros de pistola, como se fossem de pelúcia. Erika fez tudo isso porque fazia parte do plano do personagem principal, ele tinha que ressuscitar vários zumbis e atacá-la. Esta foi uma ideia brilhante do ponto de vista da filmagem, já que os zumbis e as armas eram reais, a batalha parecia ótima. Porém, nem Erika nem mesmo Chloe entenderam por que Ron precisava dessas anotações, e a única coisa que pôde ser descoberta foi que se tratava de algum tipo de preparação. Depois de tudo isso, no mundo real bastava editar o vídeo resultante e enviá-lo para a internet. Como resultado, ele criou um trailer bastante realista do jogo e postou no portal. Era uma espécie de publicidade para atrair público. A noite passou despercebida pelo protagonista e a manhã já havia chegado, como evidenciam os raios da madrugada nas janelas. Ao acordar, Ron percebeu que havia adormecido bem na mesa, de tão exausto com essa atividade. Apesar de ter acabado de acordar, estava no estado mais letárgico e tinha muita vontade de dormir, como evidenciado por um forte bocejo. Mas ele ainda precisava acordar e decidiu verificar como estavam as coisas em seu trailer. Ele tinha muitas esperanças nisso e queria que pelo menos alguém o apreciasse. Mas o que viu na tela de seu laptop o surpreendeu muito, pois ele não poderia esperar por isso. Na tela, Chloe foi vista sentada, cercada por uma multidão de zumbis, e uma inscrição na qual o jogador era instado a salvar a doce menina do perigo. Vários jovens sentaram-se em frente ao monitor, tendo se divertido muito participando do teste beta de um jogo tão realista. Havia uma jovem sentada no chão do escritório que também estava interessada neste jogo, mas seu pessoal não conseguiu encontrar o editor do jogo. Essa garota era chefe de uma grande empresa e ordenou que todos os funcionários deixassem comentários abaixo do vídeo para ter acesso ao teste beta fechado.
Aparentemente, essa garota era uma tubarão dos negócios e entendeu que se o jogo fosse igual ao do trailer, seria um grande sucesso. O jovem sentou-se e recarregou a pistola, preparando-a claramente para uma situação de combate. Era um soldado aposentado das forças especiais chamado Rex, e como ele entendia de armas como nenhum outro, duvidava que se tratasse de um jogo, já que tudo nele era muito real. Chegou um pacote para uma garota chamada Mia que ela esperava muito tempo, ela o recebeu com entusiasmo. A sala dela estava em absoluta ordem, câmera, microfone, iluminação, em geral, tudo para um bom streaming. Mia era uma streamer famosa com mais de 5 milhões de fãs e queria mostrar às pessoas a qualidade deste jogo. Na fazenda do mundo do apocalipse reinavam o silêncio e a calma, e parecia que este era o mundo mais comum, no qual não havia nada do horror que Ron tinha visto. Neste momento, o personagem principal estava criando cadáveres de zumbis para que os jogadores pudessem ser transportados para dentro deles, e no momento ele estava fazendo um corpo para Mia. A personagem principal olhou para a foto de Mia e percebeu que seu corpo de jogo era exatamente igual ao real, então isso simplificou algumas tarefas. Uma dessas tarefas foi criar 50 modelos de jogadores para sua entrada bem-sucedida neste jogo. Para Erika, não ficou absolutamente claro por que o personagem principal criou cada cadáver com um rosto diferente, já que as trupes foram utilizadas para filmar com os mesmos rostos. Em algum momento, ela pensou que esse era o fetiche do personagem principal, ao que ele respondeu que não era assim, e que ela logo veria tudo. Claro, ele não queria revelar os verdadeiros motivos dessas ações, já que Eric não entenderia metade do que ele disse. E mesmo que entendesse, não terminaria bem para ele. Criar rostos semelhantes ao original não foi difícil, pois o personagem principal sabia de antemão como eram os jogadores que se inscreveram para o teste beta. Chloe era uma espécie de administradora do servidor, e verificava a funcionalidade de seus dispositivos e chips, mas ficou surpresa que a personagem principal encontrou 50 pessoas. Mas isso não importava mais, pois todos os capacetes haviam sido enviados aos jogadores, e os servidores seriam lançados em breve, restava saber se eles conseguiriam entrar no jogo. Chloe digitou algo em seu laptop e anunciou que o controlador de ondas cerebrais estava funcionando e que os jogadores agora poderiam se conectar a corpos de zumbis. Erika não entendia esses aparelhos, então achou que era tudo uma brincadeira, já que os corpos não se moviam há muito tempo. De repente, o corpo de Mia, que estava ao lado de Erika, abriu os olhos, o que foi muito abrupto para ela. Mia ficou louca de alegria, pois até recentemente não acreditava que tal jogo pudesse existir, e agora ela mesma está aqui, no mesmo local do trailer. Erika ficou muito surpresa com o despertar inesperado de um dos zumbis, e também pelo fato de ela estar com muita energia. Nesse momento, Mia correu até Erika e começou a tocar seus seios, surpresa com a realidade das sensações. Naturalmente, se você tocar em Erika sem o consentimento dela, esteja preparado para levar uma pancada no rosto, que foi o que aconteceu. E isso não incomodou Mia nem um pouco, pois ela sentiu dor, o que foi uma surpresa ainda maior para o jogo, e ela tinha certeza absoluta de que se tratava de outro mundo. O resto dos jogadores também se conectaram aos seus corpos e começaram a esticar os membros, imaginando quão real tudo era aqui. Um dos cadáveres era uma garota chamada Jill, a mesma dona de uma grande empresa que conseguiu entrar no teste beta fechado, e ela entendeu que não estava enganada. Outro jogador acabou sendo o soldado das forças especiais Rex, o único que percebeu a diferença entre seu corpo flexível e ágil e o desajeitado do jogo. Depois que todos os jogadores entraram no jogo, o personagem principal atraiu a atenção deles tossindo várias vezes na mão, geralmente isso é o suficiente. Quando todos se acalmaram e voltaram suas atenções para Ron, ele cumprimentou os novos jogadores e disse que eles estavam no abrigo Wilderness, e que agora começariam uma nova vida. Após uma breve saudação, o personagem principal começou a explicar algumas regras deste jogo, uma delas era a morte, após a qual o personagem terá que ser refeito nós mesmos. Enquanto ele dizia isso, Mia se aproximou dele na sala paga e ficou surpresa com a realidade do personagem não jogador. Ron não entendeu imediatamente por que ela se aproximou dele com força e doçura e sorriu despreocupadamente, o que o deixou um pouco desconfortável. E esse desconforto era totalmente justificado, já que a menina tinha uma faca nas costas, que com certeza iria usar. E no mesmo momento ela puxou a mão com uma faca e tentou acertar o personagem principal, testando assim o jogo para total liberdade de ação. E pareceu-lhe que conseguiria, quando de repente houve um estalo e um pequeno buraco apareceu bem no meio de seu crânio, o que claramente a desanimou.
A força do tiro a jogou para trás, após o que seu corpo começou a se despedaçar em pequenas partículas. Nesse momento, o personagem principal estava com uma pistola erguida em punho e enfatizou seriamente a importância da regra da morte, e pediu aos jogadores que não morressem assim. Para o resto dos jogadores foi uma surpresa que após a morte sua conta fosse deletada e você teria que criar uma nova. Eles acharam muito cruel. Atrás deles apareceu uma alegre Mia, que já conseguiu ressuscitar e, segundo ela, a sensação de morte aqui não é menos real que nas outras. O personagem principal continuou a explicar as regras de que os jogadores estão proibidos de ferir ou matar NPCs, uma vez que eles, ao contrário dos jogadores, não poderão ressuscitar, e também os personagens não jogadores não possuem um indicador como jogadores. Ele também explicou que você pode ter certeza de que há um personagem não jogador à sua frente usando o comando de observação. Rex decidiu esclarecer imediatamente que se eles não podem matar NPCs no acampamento, então fora do acampamento eles podem fazer o que quiserem, o que recebeu a aprovação de Ron. Gil também estava interessado em como aumentar a força e os equipamentos neste jogo, já que não queria perder seus equipamentos sem retorno. Para isso, o personagem principal explicou que eles precisam matar zumbis, dos quais receberão cristais de cadáveres, e por esses cristais poderão obter equipamentos e aumentar atributos. Ele disse ainda que completar tarefas para personagens não jogadores aumentará sua simpatia pelo jogador, e também aumentará a reputação do abrigo, que também pode ser trocado por pontos. Além disso, uma das opções para os jogadores era o sistema de comando, após o qual eles poderiam visualizar informações sobre seu personagem. Depois de usar esse comando, Gil viu o status à sua frente e não tinha absolutamente nenhuma compreensão de como funcionava e que tipo de tecnologia era. Nesse momento, o breve briefing terminou, e o chefe do abrigo desejou que os jogadores aproveitassem a vida neste mundo e disparou uma pistola, deixando claro que o jogo havia começado. Os jogadores imediatamente se espalharam pelo território. Quem quisesse iria para onde quisesse. Mia foi para a floresta caçar e várias outras pessoas a seguiram que a reconheceram. Descobriu-se que eram seus fãs. Era impossível chamar Mia de modesta, porque ela era muito autoconfiante e se considerava uma mestra do jogo, e os outros acreditavam nisso. Eles logo se depararam com um pequeno grupo de zumbis que imediatamente notaram os convidados e estavam prontos para atacar. Mia sacou uma faca e estava decidida a destruir esses zumbis. Mais uma vez ela pensou que tudo seria fácil. Mas 3 minutos depois ela estava convencida do contrário. Os zumbis neste jogo não eram fracos comuns. Percebendo que ela não teria utilidade na batalha por enquanto, ela perguntou ao personagem principal se havia alguma missão neste jogo que não exigisse habilidades de combate. Ao que ela recebeu uma resposta sinistra de que, se não quiserem brigar, poderão facilmente fazer o trabalho agrícola, como cuidar dos canteiros, cavar a horta e muito mais. Como Mia não teve escolha, ela concordou com a tarefa de arar a terra, mas não se sentiu como se tivesse se tornado uma escrava. Depois de um tempo, Ron gostou de ver os jogadores trabalhando e se elogiou por tal ideia. De trás veio a voz de um homem que queria comprar algum equipamento. Era o mesmo soldado das forças especiais chamado Rex. Em suas mãos havia uma montanha de cristais e ele queria trocá-los por armas. O personagem principal não conseguia entender onde esse homem conseguiu tantos cristais de cadáveres. Ao que ele recebeu uma resposta inesperada de que era extremamente fácil encontrar e matar zumbis, mas precisava de armas para aumentar sua eficácia. O personagem principal, sem hesitar, deu-lhe uma pistola como recompensa e esperou um sucesso ainda maior no extermínio de zumbis. Assim que o homem recebeu a arma, imediatamente começou a examiná-la e rapidamente concluiu que se tratava de uma Browning 1911, o que era absolutamente verdade. Percebendo que uma pistola não bastava para esse homem, o personagem principal disse que no futuro as recompensas seriam muito melhores. Quando o jogador saiu, o personagem principal pensou que o poder do jogador poderia ser útil no futuro. Antes que ele tivesse tempo de se afastar do diálogo anterior, ouviu-se uma voz de mulher atrás dele, chamando, e o cara pensou que algo já havia acontecido. Essa mulher era Gil. Ela também queria tentar caçar zumbis, mas inicialmente tinha equipamentos e armas, ao que lhe disseram que tudo isso poderia ser obtido em troca de cristais pela trupe. Mas ela disse que não tinha nada parecido, então não ficou claro para Ron como ela queria conseguir cristais para equipamentos. Então Gil disse que poderia se inscrever no jogo quantas vezes precisasse, já que todos os jogos são feitos para ganhar dinheiro. Ron respondeu que este jogo não tem função de inscrição e todos os jogadores estão inicialmente em igualdade de condições, mas ele percebeu esse método de ganhar dinheiro.
Isso definitivamente deixou Jill irritada e ela afirmou que dinheiro era tudo o que ela tinha e que ela poderia facilmente comprar o jogo. Então, para impedir isso, o personagem principal se aproximou dela, tocou levemente seu queixo e disse que o status do mundo real não significa nada aqui, e se Jill não parar, ele irá puni-la. Porém, Jill era muito teimosa e já percebeu que se não conseguisse se matricular da forma usual, encontraria outra. Ela recebeu aprovação para esta proposta, já que o jogo era totalmente gratuito e não a limitava desde que seguisse as regras. Então Jill recorreu a um plano em comum. Ela ofereceu dinheiro a outros jogadores por cristais, e ela pagaria o dinheiro no mundo real. Todos gostaram da oferta e um grande número de jogadores já lhe ofereceram seus cristais. O personagem principal olhou para isso com aprovação, porque se você tiver dinheiro para esse truque, poderá muito bem usá-lo. Agora o negócio aconteceu de forma diferente, já que Jill trouxe uma grande quantidade de cristais e Ron não tinha motivos para recusar. Durante esse período, outros jogadores entregaram tarefas a Erica, como cortar lenha ou cultivar terras. Para ela, tal atenção ainda era incomum, por isso causou certo desconforto, e ela teve que sorrir com força. Depois que ela aceitou as missões, os jogadores receberam uma recompensa em forma de pontos e ficaram felizes porque puderam trocá-los por ferramentas ou qualquer outra coisa. Eles ficaram muito gratos a Erica e exigiram dela ainda mais tarefas, para as quais ela os enviou para consertar a casa e coletar ingredientes medicinais. Ela não tinha a menor ideia do que havia de errado com essas pessoas ou por que queriam tanto trabalhar, mas gostava do fato de não trabalhar em tempo integral. Poucos dias depois, aconteceu uma reunião do abrigo, na qual estiveram presentes a personagem principal, Nika, Erica e Chloe. As coisas estavam indo muito bem para a fazenda e para os refugiados, e isso se devia em grande parte aos bonecos cadáveres que trabalhavam por quase nada. Erica destacou que essas bonecas estão sempre enérgicas e cheias de energia, como se gostassem de trabalhar desde sempre. O protagonista disse que passaria muito pouco tempo e que o território precisaria ser ampliado, e neste momento o encontro poderia ser considerado encerrado. Mas Chloe pediu para a personagem principal ficar para trás porque ela tinha várias perguntas para a líder. Erica começou a provocá-la dizendo que ela queria confessar seus sentimentos a Ron, mas o personagem principal pediu que ela fosse primeiro e permaneceu na sala. Ele não sabia o que Chloe queria perguntar, mas sugeriu que ela não fosse tímida e perguntasse se tivesse dúvidas. Chloe de repente ficou séria, o que raramente fazia, e fez a pergunta que a interessava: quem realmente controla as bonecas? Isso intrigou muito o personagem principal porque ele sabia que Chloe era uma garota inteligente, mas isso era para dizer o mínimo. Ele não podia dizer a verdade e decidiu mentir, dizendo que eram pessoas de alto escalão de outros assentamentos que não tinham nada para fazer. Chloe achou isso estranho e fez outra pergunta na qual queria saber como é que essas pessoas chegaram ao personagem principal. Percebendo que não adiantava mentir mais, Ron colocou as mãos nos ombros de Chloe e disse que tudo o que ele faz é pelo bem deles. E a revelação funcionou, pois Chloe imediatamente concordou em ajudar em qualquer assunto. Erica de repente entrou correndo gritando que algo estava definitivamente acontecendo na rua, e provavelmente algo importante. Nessa hora, o cara acusou Mia de roubar seus cristais, e para isso ela entrou na casa dele. Era completamente natural para Mia roubar esse cara, já que ela sabia que ele era um personagem não jogador. Nesse momento veio o chefe e perguntou o que estava acontecendo, e que tipo de divisão esses dois arranjaram entre si. O cara respeitou o chefe do assentamento e imediatamente recorreu a ele porque queria restaurar a justiça e punir esse ladrão. Mas Mia acreditava que isso não violava as regras do jogo, pois havia total liberdade de ação, o que significa que o roubo era permitido. Isso irritou muito o homem, pois ela levou não apenas os cristais, mas também armaduras, armas e até roupas íntimas. Para o personagem principal, foi uma escolha difícil do que fazer, pois Mia é uma streamer conhecida e pode ajudar muito na divulgação do jogo. Depois de pensar um pouco, ele disse que roubo é permitido, mas sugeriu que descobrissem tudo com os punhos, e se ela ganhar ela tem razão, senão ela devolverá tudo em dobro. Assim que tal proposta foi feita, os dois já estavam prontos para delatar um ao outro, então aceitaram imediatamente. Mia assumiu uma postura de luta e pediu que ela não a subestimasse, pois ela praticava muitos tipos de artes marciais. Mas isso definitivamente não a ajudou, pois ela errou o primeiro golpe no rosto e caiu no chão. Assim que ela caiu, o homem não ia parar e decidiu sacudir a alma dela para que ela nunca mais roubasse. O personagem principal entendeu que o resultado desta batalha foi determinado com antecedência, já que as pessoas de seu mundo eram significativamente mais fracas que essas bordadeiras.
Ao final da briga, Mia admitiu sua culpa e devolveu tudo que foi roubado ao legítimo dono. Ron disse que no futuro isso se tornará a regra e, se surgirem questões controversas, resolva-as na linguagem da força. Um grupo de rapazes estava sentado em um cibercafé e ela ficou surpresa com as altas avaliações do jogo, principalmente de Mia, de quem conseguir uma boa avaliação não foi uma tarefa fácil. Mia estava sentada em casa diante do computador e se comunicando com seus assinantes, muito cansada de tanto tempo jogando. Ela bebeu cerveja e ficou feliz porque seus assinantes se acalmaram e foram comer, mas ainda assim tiveram que ficar online novamente. De repente, Mia percebeu que a cerveja havia acabado e a comida também, então ela convidou o público a ir até a loja comprar alguma coisa. Então ela se viu em uma loja que era bastante impressionante em tamanho e suas prateleiras estavam repletas de mercadorias. Ela foi até a prateleira certa e começou a procurar se sua marca preferida estava esgotada, e teve sorte porque havia outra lata na prateleira. No momento em que ela estendeu a mão e o pegou, sua mão foi bloqueada pela mão de um homem. Ao se virar, ela viu um rapaz que gentilmente a convidou a levar esse pote para ela, se ela quisesse, é claro. Ela ficou feliz com a oferta, mas começou a parecer que tinha visto esse cara em algum lugar, e em um momento, informações de memória chegaram a esses dois, e eles se reconheceram. Mia e o chefe do abrigo se conheceram no mundo real.